Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Destaque. Hoje nós vamos falar de um assunto de mulheres. Mulheres protagonistas da vida real. Forte, né? Para isso, na minha frente aqui está ela, a doutora Patrícia Nádia de Moraes, neuropsicóloga, psicóloga clínica, sócia proprietária da Levemente Núcleo de Psicologia, fundadora do projeto Levemente Connect. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Dorcas. É um prazer estar aqui, né, falando de um assunto tão importante hoje na sociedade e para nós mulheres, né? E as mulheres têm se deixado de lado, né? Muito. E elas não vão sendo protagonistas da sua própria história, né? Da sua própria narrativa. Ela sempre vai ficando em segundo plano, né? Primeiro é do marido, depois é dos filhos. Esposa de, mãe de. E cadê a mulher? E cadê a mulher? E foi interessante você falar esposa de, mãe de. É verdade. E é uma coisa que eu falo muito, que quando eu estava casada, eu era a nora do, a esposa do. E a Patrícia não existia. Olha. Eu não tinha identidade de ser a Patrícia. Então, a busca da minha identidade me fez crescer como pessoa, como mulher, e levar isso para outras mulheres. Que legal. Né? Mostrar que nós podemos, que nós merecemos. Então, eu posso ser a Patrícia, mãe do Paulo, eu posso ser a Patrícia, vó do José Ulisses, eu posso ser a Patrícia, filha, a Patrícia, irmã, tia, mas eu tenho meu nome, eu tenho a minha identidade. Nossa, é forte isso, hein, gente? Segura que vem mais coisa. E com isso nós vamos aprendendo juntas, né? O que significa para você a mulher ser a protagonista da sua própria história na vida real? Significa que ela é dona de si. Significa que ela tem poder também de dizer sim, de dizer não, a hora que ela escolhe que quer fazer as coisas. Eu não preciso de uma pessoa para me guiar. Eu consigo me guiar. E isso não é desmerecer o meu companheiro que está do meu lado. Pelo contrário, eu posso ser dona de mim ao lado de uma pessoa muito forte que cuida de mim. Exatamente. Essa busca da identidade, os desafios que nós temos todos os dias, o crescimento, o porquê não fazer. É verdade. E quais são os principais desafios emocionais e psicológicos que as mulheres enfrentam ao assumir ser protagonista? Porque não é fácil, né? Às vezes a mulher ficou o tempo inteiro ali nos bastidores, nas sombras, e agora ela vai resolver o ser protagonista. Vai acontecer muitos conflitos, né? Muito. Eu escuto assim no consultório, às vezes assim, falaram que agora eu estou diferente. Eu sou má. A gente ouve isso, né? Que a terapia está me fazendo ficar pior. Só que quando a mulher ela te dá essa oportunidade de ir buscar uma ajuda para poder identificar quem sou eu, o que eu quero, o que eu posso fazer, ela começa a descobrir quantas qualidades que ela tem. E ela não via essas qualidades. Ela via muitas qualidades como obrigação da mulher. Nossa, e não é a obrigação. Todos nós temos nossas obrigações. Mas mesmo você conseguindo executar suas obrigações, isso é positivo para você, é uma qualidade sua. Verdade. E aí a gente vê mães correndo para um lado, correndo para o outro, mas não tira um tempo para ela. Porque se eu tirar esse tempo, eu não vou estar sendo uma boa mãe. E eu escuto isso no consultório. Patrícia, mas eu não posso, porque eu não vou ser uma boa mãe. Tá, você pode. Porque para você ser uma boa mãe, você tem que cuidar de você. Como que você vai ser uma boa mãe sem cuidar de você? Como você vai ser uma boa esposa sem cuidar de você? Sem gostar de você, né? Uhum. Porque tem muitas mulheres, e quando eu falo mulheres, pessoas também, tem muitas pessoas que não sabem quem elas são. O que elas gostam, né? O que elas gostam de fazer. Estão tão acostumados de as pessoas escolherem o que ela vai comer, o que ela vai tomar, mas o que você de casa, o que você gosta de comer, não é o que seu marido gosta de comer, ou os seus filhos, mas o que você gosta de comer. E a gente se perde nesse processo. E nesses pequenos detalhes. Às vezes a mulher vai fazer o café da manhã, ela faz o que o filho gosta, o que o esposo gosta, mas ela come o que eles vão comer, porque tá tudo bem, eu vou comer o que eles querem comer.
Nossa, é verdade. E como neuropsicóloga, você pode ajudar as mulheres a desenvolverem mais autoconfiança, a resiliência nesse processo. Como que funciona? A neuropsicologia, ela é baseada na avaliação de testes, né? Uhum. Então, a gente tem uma bateria de testes, onde a gente vai encontrar os pontos positivos, tanto na parte comportamental, emocional e a personalidade. E aí, ela vai entender qual que é o funcionamento dela. Então, através da avaliação, a mulher às vezes descobre que ela tem um potencial que ela acreditava que não tinha. Só que estava ali guardadinho. Estava ali guardado. Nossa, eu tô com depressão. Mas aí na avaliação ela descobre que ela não tem depressão. É uma ansiedade que leva. E às vezes, assim, tá tendo muito rápido. É muito diagnóstico sem a pessoa ter, né? Como muito diagnóstico de autismo sem poder acompanhar realmente, né? Porque é um peso, né? Você pegar um diagnóstico. E às vezes a pessoa fala, não, eu tenho depressão. Porque foi mais fácil diagnosticar como depressão, né? Dar um remédio pra pessoa ficar ali anestesiada enquanto a vida passa diante dos olhos. Sim, e o tratamento é o tripé. É o médico, a mudança de comportamento e a psicoterapia. E essa mudança de comportamento acontece a partir do momento que eu conheço como eu funciono. E o meu funcionamento está comandado por onde? Pelo meu cérebro. Então, aí eu vou conhecer como que é. Eu vou saber dos meus limites. Então, eu tive o meu diagnóstico de TDAH com 37 anos, 36 anos. E eu já suspeitava desde quando entrei na faculdade, mas não tinha condições de fazer avaliação e tudo mais. Então, nesse período, eu fui fazer avaliação. E quando eu descobri, eu só fui ter uma certeza. Mas eu comecei um tratamento certo. Eu falo que foi uma virada de chave da minha vida. Com certeza. Então, eu sofria porque eu, às vezes, esquecia de compromissos que eu não poderia esquecer. Eu sofria porque eu subia muito chave. Até hoje eu brinco assim, é o meu sócio que me socorre com as chaves. Só que hoje eu entendo que eu tenho que ter 2 chaves de reserva. Eu entendo que eu preciso de ter uma agenda colorida para me enxergar o que eu tenho. Então, isso me ajuda. E antes eu não queria aceitar isso. Porque, como assim? Eu não posso. Minha mãe arrumava o guarda-roupa muito bonitinho, arrumadinho. No outro dia estava tudo bagunçado a minha parte. Aí ela brigava e a minha irmã mantinha arrumado. Eu falava, gente, mas por que eu sou assim? E hoje eu entendo o porquê que eu sou. Então, meu guarda-roupa não pode ficar com muitas coisas junto. Eu tenho que ter muitas coisas separadinho. E isso fez o quê? Eu crescer. Então, as mulheres hoje, às vezes, têm dificuldade até de buscar o seu próprio diagnóstico. Porque tem medo de quê? Se rotular. Eu vou ficar rotulada. E não é se rotular, é se conhecer. Com certeza. O diagnóstico não se rotula, ele é se conhece quem eu sou, o que eu tenho de verdade. E para fazer um diagnóstico, Patrícia, são várias etapas, né? Não é chegar... porque, assim, às vezes tem alguns psiquiatras que na primeira avaliação a pessoa já vai lá e fala assim, um diagnóstico, você tem isso, você tem aquilo. Às vezes numa avaliação ali de 20 minutos dentro de um consultório. Mas existe um processo, né? Na psicologia existe um processo. Explica pra gente esse processo. Na psicologia, na avaliação neuropsicológica, a gente tem a anamnese na primeira sessão. E aí, através dessa anamnese, eu vou montar a bateria de testes. Então, em média, eu aplico de 20 a 25 testes. Quer dizer, muita coisa. Sim. E esses testes, a gente vai ter aplicação da 2ª até a 8ª sessão. E aí, na 9ª, na 10ª sessão, eu vou fazer o fechamento e entrega do diagnóstico. E para isso acontecer, a gente tem que marcar sessões, o paciente tem que estar bem no dia, tem vários fatores que podem influenciar também no resultado, porque eu não posso também olhar só para um resultado quantitativo, eu tenho que olhar para um resultado qualitativo. Exatamente. Então, às vezes o que a pessoa está passando, às vezes está passando um período difícil, um período até de luto, sim, né? Sim, tenho, acho que está quase um ano agora, eu estou fazendo parte de um projeto que chama, da doutora Verônica, que chama Check-up Mental. Então, a gente faz a avaliação, faz o eletro, junto com a avaliação e o exame de sono. E a gente tem um diagnóstico mais assertivo. Eu falo, gente, é maravilhoso quando vai fazer a devolutiva, porque a gente entende tudo o que está acontecendo ali naquele cérebro. E o paciente, ele sai de lá tão reforçado. E aí, se tratando de mulher... No ano passado, tem um ano, porque no ano passado ela fez uma palestra no Hospital do Câncer em Rio Verde. Então, nós tivemos várias procuras das mulheres para fazer. E muitas mulheres começaram a se cuidar, sabe? Foi atrás para se cuidar. Então,
teve diagnóstico, a mulher achava que ela não conseguia fazer nada. E aí Quer dizer, se sentia inútil, incapaz, né? Sim. Sabe, eu tive o diagnóstico de borderline. A pessoa não era borderline. Eu tive o diagnóstico de bipolaridade. A pessoa não era bipolar. Não era bipolar. Meu Deus. Então, a busca do diagnóstico assertivo é a melhor forma. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso vai me demandar tempo. Ou, isso vai me custar caro. Mas o que é custar caro? Qual é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? Então, às vezes eu vou, sim, investir na avaliação, mas isso vai impactar na minha vida toda. Não vai ser 1 mês, 2 dias. Então, eu vou conseguir funcionar. E uma das coisas que eu acho muito importante, Dorcas, porque as pessoas acham que a avaliação é só para quem tem um parecer médico ou então uma hipótese diagnóstica. Não. A avaliação também vai entender até qual a memória que eu tenho que tem a melhor facilidade nela. Nossa, gente, esse negócio da memória é ótimo. Tipo de atenção, a minha atenção concentrada é melhor, a minha atenção dividida é melhor. Porque você vai saber, né, na hora de uma leitura, seja vocês estudantes, na hora da leitura de livro, como que você tem que estar tudo ali concentrado, Sim, né? uhum. Ou empresários que vai ler um contrato, né? Justamente. E aí, a avaliação, ela vai ser um mapa do seu cérebro. É um mapa. Eu brinco assim. E na minha devolutiva, eu gosto de acrescentar sempre o perfil, fazer uma analogia do resultado com o perfil da pessoa. Dorcas, apresentadora, jornalista, eu vou pegar isso e vou fazer analogia em cima disso, sobre a sua profissão. Então é bem individualizado. Né? Então, assim, essa parte é uma coisa que eu faço de forma individual. Às vezes recebo até críticas de alguns colegas. Nossa, Matriz, mas mais trabalho do que já dá? Mas eu quero fazer o diferente, eu não quero fazer igual. E é por isso que está crescendo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Não sai daí, gente. Tem muita novidade. Nós vamos aqui falar e trazer estratégias para você ser protagonista da sua própria história. Be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Se eu te disser que a vida é feita pra sonhar, e outra vez eu sei que é verdade, basta acreditar. O amor existe, meu amor. Nós acreditamos no amor. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. De volta com o programa Em Destaque e nós estamos com ela, doutora Patrícia Nádia. Nós estamos falando das mulheres se tornarem protagonistas da sua própria história, né? Sem ser só uma sombra ou os bastidores, mas ser realmente protagonista, que faz toda a diferença, né? Para que a gente ser coadjuvante se a gente pode ser a atriz principal? Justamente. Patrícia, quando as mulheres te procuram lá no seu consultório, qual é a maior queixa delas? A maior queixa é a baixa autoestima, a insegurança, casamentos que estão num relacionamento muito tóxicos ali e elas não têm coragem de se movimentar, né? Pela questão de criação, de crenças que... Crenças limitantes. Né? Nós crescemos dentro de uma crença, então
nossos pais não têm culpa disso, porque eles também trouxeram de outras pessoas, então... E eu acho muito interessante quando você fala assim, os nossos pais não tiveram culpa. Eu acho que isso é libertador, até para as pessoas que estão nos assistindo agora, para entender que seu pai e sua mãe não tiveram culpa da criação, eles deram o que eles tinham de melhor, né? Da forma que foi a construção deles, né? Sim, e o exemplo dos nossos pais pesa muito pra gente também. Então, assim, eu falo que hoje eu falo da minha história com gratificação, sabe? Porque, não vou falar que eu tive orgulho, porque eu acho que eu vou estar sendo mentirosa, mas com gratidão, porque é uma forma que eu posso novamente levar para as pessoas. Então, eu fiquei num relacionamento de quase 16 anos, porque os meus pais casaram novos, e os meus pais hoje, eles devem estar com 40 e poucos anos de casados. Nossa, uma vida, né? E aí eu falava, eu não posso separar. Né? Mesmo vendo uma pressão psicológica, agressão verbal, via de fato chegou até agressão física. Nossa. E eu não podia separar, porque meus pais não eram separados. E quando eu consegui fazer isso, meus pais me dando apoio para fazer, e eu não conseguia. E quando eu consegui fazer, foi um alívio. Com certeza, gente, porque realmente você falou assim, eu tô liberta, e está tudo certo, né? É a minha construção da minha história, não é a história da minha mãe, não é a história do meu pai, mas é a minha história, né? E eu você conseguiu libertar a Patrícia. E eu falo assim que a melhor pessoa que me conseguiu tirar desse lugar foi meu filho. Olha! Na última briga que ocorreu e eu fui agredida pelo meu ex-marido, eu entrei em pânico, muito choro, e o meu filho estava chorando no quarto dele, eu entrei pro meu quarto e fui chorar. Só que lá eu ajoelhei e rezei, fiz a oração para Deus e pedi para Deus. Falei, Deus, se esse casamento não for para existir, que eu me tire dele, me dá uma luz. Ou então, que essas brigas, que isso tudo passe e comece a ter paz. E nisso eu saí do meu quarto e fui no quarto do meu filho. Aí o meu filho estava chorando na cama dele, eu sentei do lado da cama e falei, filho, vai ficar tudo bem e tal. Ele olhou para mim e falou, mãe, vai embora. A senhora não merece isso. Nossa, a força. A força. E assim, eu olhei e falei, gente, se o meu filho tá falando isso, isso é uma resposta de Deus. Com certeza. É uma resposta de Deus. E foi o que eu consegui fazer. O que te motivou a criação do projeto Levemente Connect e qual o impacto que tem gerado na vida dessas mulheres? O que me levou foi a minha carreira, a minha jornada, né, dentro da própria faculdade e como mulher também. Então, durante o tempo de faculdade, eu vi a necessidade de fazer terapia, muitas pessoas procurando terapia e não tinham condições ali, por N motivos de fazer. E também as mulheres não tinham coragem de ir atrás por outros motivos também. E assim, quando eu estava começando a Levemente, há 5 anos atrás, eu falei, eu vou ainda fazer um projeto para ser mais acessível às pessoas ter a terapia. E com isso nasceu o projeto da Levemente Connect. Então é um projeto que a gente dá uma forma de mais acessibilidade para as pessoas chegar até nós, para poder receber a terapia ali. E as mulheres hoje vêm procurando a gente, nós temos pessoas na equipe que são especialistas em relacionamento e casal e mulheres. Olha aí, mulheres. Mas na hora que você fala da mulher protagonista da história, quem está assistindo agora, o que fazer? Né? Às vezes a mulher se identificou aí com esses fatores, que não é protagonista. O que ela tem que fazer? O que você falaria para ela? Se dá a primeira oportunidade. Procure ajuda. Mesmo que você tenha insegurança, faça um compromisso. Dê uma oportunidade de ir conversar com a pessoa. Se você não consegue ir na psicóloga, converse com uma amiga que possa te esclarecer melhor. Mas buscar ajuda e entender que ser perfeita não é o X da questão. Que a imperfeição faz a gente crescer e se tornar dona de si também. E que a gente não precisa ser totalmente... É porque a sociedade coloca a mulher que ela tem que ser uma perfeita, né? Ela tem que dar conta de casa, modelo, né? Dos filhos, do trabalho, malhar, tomar 3 litros de água por dia. É muitas obrigações em cima de nós mulheres. Sim, e assim, a gente ainda tem que estar lindas e maravilhosas, né? É verdade. Então, ainda tem esse detalhe. Então, não é fácil, mas não é impossível.
conseguimos entender a principal coisa é entender que nós não precisamos carregar todas as obrigações em cima da gente. A gente pode delegar isso dentro de casa, entre nossa família. E aprender a delegar isso, né? De uma forma leve, que não seja pesado. Mas além disso, Patrícia, a pessoa, na hora que ela vai te procurar, você vê essa mulher chegando com receio, com medo, às vezes nas primeiras sessões não contando realmente tudo ali, toda a verdade, trazendo um pano de fundo primeiro. Sim, eu costumo, a minha sessão, a primeira sessão, ela não é dentro de 50 minutos, eu marco 2 horários, justamente para ter esse tempo para elas conseguirem trazer os principais pontos, porque os 50 minutos passa muito rápido, né? Então, eu sempre marco a primeira sessão com 2 horários. E isso eu vejo que é um diferencial para o paciente ali. E quais as principais estratégias que você usa quando você de cara com a mulher que realmente está ali em sofrimento? Às vezes eu coloco, né, indico algum livro para ela. Não consigo ler, eu não tenho tempo. Audiobook. Olha... Escuta o audiobook. Né? Procura ouvir alguma música que te deixa mais para cima, que são pequenas coisas que vão mudando. Tirar um tempo para fazer uma atividade física, um tempo com uma amiga para tomar um sorvete. Às vezes ela fala para mim, eu não tenho tempo, então vamos organizar. Aí eu pego, sento, faço toda a escala dela, da vida dela. Que legal. Pra gente encontrar um tempo para ela, que seja 15 minutos por dia, mas é dela. Pra ela conseguir se organizar. Então você pega a rotina dela e ajuda ela nessa organização. Porque quando ela está vendo aquela rotina, ela já virou um hábito, né? Então eu não tenho tempo, não tenho tempo. E ela tá vivendo no automático. No automático. E ela não tá vivendo. Não tá vivendo. Na verdade, não está vivendo. Ligou, não está vivendo. Vou embora. A vida está passando. A vida está passando. E ela não está vivendo. E quais os hábitos ou práticas que podem ajudar as mulheres a lidarem melhor com a ansiedade e com o medo de falhar? A busca do exercício físico, isso traz benefício, porque eu vou estar no meio de outras pessoas, eu vou cuidar do meu corpo e da minha mente. Eu falo que a atividade física não é somente para o corpo, vai em busca de um tratamento para a mente. E, consequentemente, isso vai chegar em outros pontos. Um tempo para ela, como eu falei, fazer uma respiração, entrar para dentro do quarto, colocar uma música, ler um pedaço de uma frase por dia de um livro que traz sentido para ela, conversar com alguma amiga que ela gosta e buscar a terapia, né? Então, assim, a terapia vai ajudar, mas o indivíduo, ele não é só dentro do consultório, ele vive fora. Então, eu procuro entender como que é a vida dele fora do consultório, porque não tem como eu só estruturar ele dentro do consultório. E depois dessa estrutura, depois desse contexto, que a pessoa conhece essa máquina de função que é o nosso corpo, né, a nossa mente, existe alta para esses processos? Existe. Né? Minhas pacientes, né, tratando de mulheres, tem paciente minha que hoje vai uma vez ao mês. Olha, que bacana. E foi mulher que chegou, assim, é uma cena que me deixou muito impactada, sabe? Assim, de sentar encolhida e foi uma terapia de casal e o esposo começou a falar e ela se sentindo assim. No mesmo dia eu vi que ele já não tinha um casamento mais. E aí foi quando eu falei para ele, olha, vocês têm que fazer terapia individual. E aí ela ficou comigo, eu encaminhei ele para outro profissional e ela vivia um relacionamento abusivo. E quando a gente conseguiu tirar ela disso... Nossa, foi corajosa, hein? Muito. Eu fui na delegacia da mulher com ela. Você foi muito corajosa. Porque chegou um momento que ele também tinha agredido ela e ela me ligou e ela falou, quero ir na delegacia, mas não tem força. Estou indo até você e vamos lá. Desmarquei minha agenda e fui com ela. Nossa, cheguei a arrepiar, gente. É muito lindo. E hoje isso. Ela é dona de si. Hoje ela tá com outra pessoa. Casou. Tá muito bem. Ela se encontrou novamente. Porque quando você consegue ver um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, você consegue enxergar, parece que tudo, né? Parece que abre assim, cai as vendas dos olhos, as pessoas conseguem enxergar
a própria vida, consegue se enxergar dentro do Sim, cenário. aham. E até nos possíveis relacionamentos futuros, né? Porque quando a gente fala relacionamento tóxico, a pessoa quer juntar apenas ao marido, né? Não, tem relacionamento tóxico com os pais, Sim. tem relacionamento tóxico com os amigos, né? Sim, relacionamento como um todo, não é só o companheiro. Até com o próprio filho, às vezes pode ter. Identificar isso é fundamental. Sim. Como esse processo. Agora, como você incentiva as mulheres a se reconhecerem como protagonistas e assumirem a posição de liderança? Hoje nós temos, graças a Deus, estamos tendo muitos encontros com mulheres empreendedoras, né, espaço para grupos de mulheres, né, tentar participar disso, tentar estar incluída ao meio, no grupo, nas igrejas, tem muitos grupos de orações com as mulheres, isso tudo ajuda, porque fortalece, porque a gente sozinha, às vezes, a gente não vê. A gente não percebe que você está. Quantas pessoas falavam para mim, você não merece isso? Eu falava, como assim? Essa é a vida que eu conheço. É a vida que eu conheço. E aí hoje eu falo, não merecemos. Para finalizar, qual o conselho que você daria para as mulheres que desejam ser protagonistas da própria história, mas ainda se sentem inseguras para esse papel? O primeiro passo é entender que não somos perfeitas e buscar o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele começa através de um passo que você pensar, eu posso, eu mereço. E é a busca que você achar mais acessível. Eu poderia falar terapia, que ela ajuda demais, mas talvez eu não tenha condições de ir para terapia por N motivos. Mas eu posso ler um livro, eu posso buscar um podcast que vai me dar outra. Uma vez eu li um livro chamado O Faxineiro Executivo. Ela falava de recarga versus descarga, né? Você recarregar daquilo que te dá prazer, das coisas agradáveis, porque o descarregar é o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano. Sim. Colocar para fora nossas emoções, o que está fazendo mal pra gente, sem se julgar. Porque muitas das vezes, eu mesmo me julgo. Né? Então, a partir do momento que eu entender que tá tudo certo, eu posso fazer diferente, eu posso errar, eu não preciso ser a Mulher Maravilha. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E como faz para te achar? Lá na clínica, né, na Levemente Núcleo de Psicologia, tem as redes sociais também. E eu estou aqui à disposição. Tá aí na tela, gente. Vamos colocar as redes sociais dela. Eu tento responder, sempre que eu tenho alguma coisa no meu Instagram, eu tento responder. No meu telefone também, profissional. Se eu não respondo na hora é porque realmente não dá, mas eu tento ser mais ativo possível. Muito obrigada pela sua participação. Vou te chamar mais vezes aqui. Tá pra gente ficar juntas, porque eu acho que é um assunto muito interessante. Sim. A gente cuidar da nossa saúde mental, Com principalmente certeza. nos dias de hoje, né? Aham. Muito obrigada. Eu que agradeço, dar essa oportunidade. E eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Até lá!